Paz do Senhor, irmãos, amém? Estamos aqui mais uma vez com a nossa palavra do dia. Eu sou seminarista Caleb, da Primeira Igreja Congregacional em Itaipu. Nosso pastor presidente é o pastor Josué, que segue se recuperando. Eu espero que ele se recupere logo, né? Ele já até pregou no último domingo na nossa igreja, lá em Itaipu, Estrada Francisco da Cruz Nunes, 3408, em Itaipu. Se você quiser aparecer lá e nos visitar, vai ser muito bem-vindo, em nome de Jesus. Vamos orar para iniciar a nossa palavra dessa noite, desse dia. Eu não sei o horário que você vai ver esse vídeo, mas eu espero que você seja abençoado em nome de Jesus. Vamos orar. Senhor, muito obrigado por esse dia em que podemos glorificar o Teu nome, podemos ler a Tua palavra. Deus, ainda vivemos num país em que podemos, Pai, professar a nossa fé, pregar e evangelizar e conseguir mais pessoas para o Teu reino. Porque assim o Senhor nos mandou que fôssemos pregar. Nós deveríamos ir, Pai. O Seu ide, Pai, está em nosso coração. Que nós possamos, Pai, cumpri-lo em nome de Jesus, sempre lembrando que o Senhor detém tudo em Suas mãos e sabe de todas as coisas. Em nome de Jesus, fala conosco. É o que te pedimos e te agradecemos nesta noite. Amém e amém. Então, irmãos, é muito bom estar aqui, é muito bom estar com os irmãos, é muito bom podermos falar da palavra de Deus. Eu queria que você abrisse aí, se você puder, a sua Bíblia, no primeiro texto que nós vamos ler. É um texto muito conhecido, é João 14, versos 6 e 7, na verdade, né? Ali está escrito só 7, né? Mas é o verso 6 e 7. Vamos ler. Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me conhecesses, a mim também conhecerias ao meu Pai. E já desde agora o conheceis e o tendes visto. João 6 e 7. Fala conosco, Pai, em nome de Jesus. Fala aquilo que o Senhor quer falar nesse vídeo, nessa palavra, em nome de Jesus. Amém e amém. A gente sabe, né? Esse texto é muito conhecido, mas o interessante é que eu vejo algumas pessoas falando sobre esse texto e mostrando, evidenciando que Jesus é o melhor caminho, ou que ele é o caminho, e dando uma conotação de que como se houvessem outros caminhos, né? E alguns vão dizer assim, não, mas existe o caminho da morte, existe o caminho da perdição, existe o caminho do pecado, existe o caminho do engano, existe o caminho do N coisas. Mas repara no texto. Jesus, quando fala que ele é o eu sou, em algumas passagens ele fala isso, quando ele é questionado, né, antes de Abraão, antes de Moisés, antes de Noé, antes de qualquer um, ele diz, eu sou. Né? E isso era uma expressão que só o próprio Deus usava, né? E por isso tentaram até apedrejá-lo, né? Mas ele diz, eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. Quando Jesus fala sobre ele ser o caminho, a gente tem que entender de que ele não fala simplesmente que ele é um caminho dentre vários, ele é um caminho de destaque. Ele não é o caminho também, simplesmente porque existem outros, né? E ele é o melhor, como se fosse assim, né? Nós temos a seleção brasileira, mas lá tem o Neymar, né? Que é o jogador principal. Não existem outros jogadores quando Jesus fala que ele é o caminho. Não existem outros caminhos, porque o homem não estava em outro caminho nenhum. O homem estava morto. Morto não caminha. Morte já é a condenação final. Morte já é o resultado final, né? É redundante falar isso, mas a morte já é o estado final do homem. Quando o homem pecou, ele chegou no final de tudo, na sua condenação total. Mas você pode dizer que ainda estamos nessa vida, ainda temos uma oportunidade de trocar de caminho. Não, olha só. Quando nós temos um julgamento, e aquele julgamento é decretado, culpado e condenado, não existe outro caminho. Ele está condenado, ainda que não esteja atrás das grades, mas da condenação para trás das grades
é um pulo. É como se nós estivéssemos vivendo a nossa condenação nesse mundo sem Jesus. É a condenação para a morte, né? Então, está condenado. Não existe um outro caminho. A morte não é um caminho. A morte é a condenação final do homem. Então, Jesus não é o caminho por ele ser o melhor caminho ou o principal. Ele é o caminho porque ele é o único caminho. Não existe outro caminho, não existe outra oportunidade em que você possa dizer que você está seguindo para uma direção. Ou você está em Jesus, ou você está morto. Ou você está em Jesus, ou você está condenado. E isso é muito importante a gente frisar, porque o caminho é Jesus. Não existe uma outra alternativa. E quando a gente vai falar sobre a verdade, e a verdade, eles falam isso, eu sou o caminho e a verdade. Então a gente entende que ele também acrescenta mais uma coisa, a verdade. O que seria essa verdade? Ele é a plena revelação de Deus. A pessoa de Jesus é a plena revelação de Deus. A pura verdade, a verdade sem mancha, sem pecado, que reflete a glória de Deus. Jesus é a plena revelação de Deus. E quando ele fala que ele é a vida, e isso a gente também vai falar um pouquinho, entrando lá em Atos mais para frente, quando ele fala que ele é a vida, é que isso está conectado, essas palavras estão conectadas. Então quando ele fala que ele é a vida, é que ele é a fonte de vida. Por quê? Adianta eu colocar um caminho de um morto num caminho de vida, se eu não der vida a ele? Não adianta, ele está morto, ele vai entrar no caminho, vai ser colocado no caminho e vai ficar lá caído. Ele está morto, ele não tem vida. Morto não anda, não fala, não se mexe, não reclama, não dá satisfação, o morto não faz nada. Então ele é a fonte de vida. Ele é o caminho da verdade que ainda nos dá vida para permanecer nesse caminho, para conseguir estar nesse caminho, porque só consegue ficar no caminho quem tem vida. Então, a gente deixa alguns detalhes importantíssimos passar quando a gente lê esse texto, pensando que existem outros caminhos, e não existe. Não existe. O fato de Jesus ser o caminho nos mostra que ele é o único caminho. Não existe outro caminho a não ser Jesus. Amém? Então você pode também abrir aí em Atos capítulo 8. Interessante porque quando Jesus ele nos dá a vida, a gente entende que nós ganhamos a vida eterna, né? É claro. Mas quando ele nos dá essa vida, e eu falei pouco da vida justamente para poder a gente conectar agora o texto, ele não nos dá somente a vida eterna. Ele não nos dá somente a vida após a nossa morte nesse mundo aqui. Ele nos dá também vida aqui, vida em abundância. Ele nos dá tanto a vida eterna quanto a vida aqui, onde nós podemos ser as suas testemunhas do poder da glória de Deus. Então, quando nós somos pequenos cristos, né? Nós somos cristãos, pequenos cristos, nós temos a oportunidade de, nessa terra, nessa vida, representar a Cristo, representar o povo de Deus. Nós somos o povo de Deus. Então nós temos a vida dada por Jesus, por meio da sua graça, e nós cremos nisso por meio da sua fé. Então nós somos colocados num caminho, recebemos essa vida que não é somente a vida eterna, é uma vida em que nós recebemos a autoridade para poder pregar a sua palavra, e não é autoridade para poder ser um autoritário nesse mundo, não, é para apresentar a boa nova de Cristo, né? Então, a gente lê em Atos 1:8 o seguinte: mas recebereis o poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. É muito interessante, porque algumas pessoas estavam discutindo sobre a posição política de Jesus, isso chegou até mim, e eu achei interessante porque alguns vão dizer que não, porque Jesus teve atitudes socialistas e Jesus teve atitudes capitalistas. Uma coisa eu sei que Jesus fez, que
eu não vi nenhum líder socialista fazer, que foi dizer que aqueles que viriam depois dele fariam coisas iguais ou maiores. Eu nunca vi um líder socialista dizer que outra pessoa faria melhor do que ele. Porque se outra pessoa faz melhor do que ele, por que ele está no poder? Então ele seria tirado do poder. Mas não. Jesus é o Cristo, é o Deus que dá a vida por nós. E é a única religião onde o Deus faz isso por nós. Ele se sacrifica por nós, ele morre por nós para nos salvar da condenação da morte. Nos dá o caminho, nos bota no caminho, nos dá vida. E vida em abundância. Nos mostra a verdade, que é a plenitude de Deus. E diz que faríamos coisas maiores do que a que ele fez aqui na terra. Isso é incrível de ouvir. Isso é incrível. Então, e ele diz para nós assim em Atos: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão as minhas testemunhas. Então algo virá sobre nós que nos dará a oportunidade, eu não vou dizer autoridade, né, para que você não confunda, mas nos dá a oportunidade de pregar a boa nova, que é Cristo. Então, lembre, Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, Jesus é a vida. E Ele hoje nos dá a oportunidade de pregarmos o Evangelho dele, de entender que não existe outro caminho. O poder que Ele nos entregou é de pregar a boa nova do teu Evangelho. O poder que Ele nos revestiu com o Espírito Santo desceu sobre nós é de ter a oportunidade de, no fim de tudo, acessar o céu e conhecer a glória do Pai. Então nós oramos ao Pai, em nome de Jesus, pelo Espírito Santo que habita em nós. Então que você possa ter sido abençoado. E lembre-se, se inscreve aqui. Nós já batemos a nossa meta de inscritos para fazer nossas lives. Já fizemos uma, vamos fazer outras. Parece que aqui nós fizemos, deu um probleminha. Eu sou o seminarista Caleb, da Primeira Igreja Congregacional em Itaipu. Espero que você tenha sido abençoado por isso. E lembre-se, Cristo é o único caminho. Cristo é o único caminho. Que você seja abençoado nessa noite. Deus te abençoe. Deus é bom. Deus é grande. Fique na paz. Fique com Deus.